A linhagem Illuminati de hoje continua cultuando os mesmos deuses dos seus pais, os deuses da antiga Babilônia. Moloque é o principal deles, um ser com corpo de homem, cabeça de animal, cabeça de boi, às vezes também representado por uma coruja. Essa coruja, eles fizeram um grande monumento nos Estados Unidos, cultuam a coruja e apresentam sacrifícios humanos perante a essa coruja. Em 2000, um repórter conseguiu furar o bloqueio, invadir esse local, e lá estavam os ex-presidentes americanos que estavam ainda vivos naquela época, sem exceção. Nossa história começa no norte da Califórnia há 100 anos atrás, quando moradores locais começaram a espalhar rumores de que rituais bizarros e ocultos estavam sendo praticados nas proximidades das antigas sequoias no condado de Sonoma. Com o passar das décadas, tornou-se evidente. Essas histórias incríveis tinham base em fatos reais, e a origem era um clube de 2.700 acres conhecido como Bohemian Grove. Entre meados dos anos 70 e começo dos anos 90, um monte de repórter tentaram, sem sucesso, invadir Bohemian Grove. Nenhum conseguiu. Os seguranças do Bohemian Grove os identificava e tirava da propriedade por invasão, ou em alguns casos eram presos pela polícia local. Os segredos de Bohemian Grove parecia que jamais viriam à tona. Tudo isso mudou em 15 de julho de 2000, quando arrancamos o véu do mistério e invadimos com êxito Bohemian Grove. Exatamente no dia sagrado deles, e gravamos em fita o ritual da cremação de cárie. As pessoas ficavam boquiabertas ao saber que ex-presidentes americanos e primeiros ministros britânicos, chanceleres alemães e a elite de Hollywood, os líderes de negócio e do mundo acadêmico, viajavam até o Bohemian Grove todo ano, e que os ex-presidentes se encontravam lá desde a virada do século. Eles se chocavam a cada nova revelação de depravação ritualística. Of all mortal wisdom, Owl of Bohemia, we beseech thee, grant us thy counsel. '96, when you joined as a Clinton advisor, the Republicans were criticizing you. Oh, what about Bohemian Grove? And then you countered them by saying, "Hey, I don't run around in the woods naked." What did that mean? I don't know what quote you're referring to. I'm not aware of any quote like that. Listen, I am a happy member of the Bohemian Grove. I like the folks who come there, and it's really inappropriate for me to talk about the group beyond that. Sorry, you took an understanding when you went in there that you would not do that film. And did you have an understanding when you went in there? No. Did you crash it? Yes. Yeah, and it has no trespassing signs there too, doesn't it? No, they put them up after. Oh, I'm sorry. Just walked in. I'm sorry, sir. I've anything to do. But what about the ritual? Is the ritual genuinely? Sir, everything. I don't owe you this comment. I know. I appreciate it. This is what's called ambush journalism, and I disrespect you for that as well. So thank you and Been goodbye. in the ritual? It's none of your damn business. Nossa vida comum, ir ao jogo de futebol ou ao encontro de pais e professores, é um pouco diferente do seu líder mundial ou dos chefes das grandes empresas mundiais. Não. Em seu tempo livre, eles sacrificam Moloque, encenam sacrifícios humanos, mas a gente acaba se acostumando com isso e aceitá-los como os nossos líderes. Pense bem, se seu vizinho estivesse envolvido em magia negra e sacrifícios humanos para Moloque, o mesmo ídolo demoníaco que é cultuado e adorado ao redor do Mediterrâneo e Oriente Médio, você deixaria aquele vizinho passear com o seu cachorro? Ou tomar conta dos seus filhos?
Ou ter controle dos códigos de ogivas nucleares? Vou te contar um segredo. Eles têm controle. Têm controle também de todo o dinheiro mundial. Têm controle do Congresso, da sua conta bancária e da polícia do seu estado. E eles veem você como gado, como seus escravos. Vimos os filmes que nos mostram como eram feitos esses tipos de rituais a Moloque no período bíblico. Lemos na própria Bíblia, mas fica difícil conceber que essas pessoas influentes, ainda nos dias de hoje, usam dessa prática. E por que fazem isso? Porque seguem o mesmo ritual que seus pais seguiam no passado. Quando estou falando pais, é no sentido como a Bíblia fala. São seus ancestrais. Essa linhagem dessas 13 famílias já existiam lá na Babilônia. Não surgiram agora. Eles são parentes. Parece absurdo, mas Obama, ele é primo do ex-presidente George Bush. E os dois têm ramificações do passado, graus de parentesco, inclusive com o Conde Drácula. Veja aí a reportagem da própria televisão, da própria mídia dos Illuminatis falando sobre isso. Now that we know Vice President Dick Cheney and Senator Barack Obama are distant cousins, the New York Post decided to check into the genealogy of President Bush, and his family tree has people talking. Vice President Dick Cheney, the man who's only a heartbeat away from the presidency, is actually a blood relation. He's President Bush's 9th cousin once removed. Cheney's cousin Barack Obama is also Bush's 11th cousin and the 9th cousin of Brad Pitt. But we're only just getting started. President Lincoln was President Bush's 7th cousin 5 times removed, and Bush shared more than just a ballot with John Kerry. That's right, they're 9th cousins twice removed. What do you think of that? Yeah, they're the same channel. There's also royalty in the Bush bloodline. Princess Diana was Bush's 11th cousin twice removed. And then there's this bombshell. He is, after all, her 9th cousin 3 times removed. He's also related to Playboy founder Hugh Hefner, even Pocahontas, and Vlad the Impaler. Trace the family tree far enough, and you get Madonna, Celine Dion, and Tom Hanks. Observamos então que os grandes presidentes americanos, ex-presidentes, pessoas influentes no mundo, os Illuminatis, as famílias, as 13 famílias que dominam o mundo. E quando a gente fala 13 famílias, deixa eu fazer um parênteses aqui. Vale lembrar que na Bíblia nós conhecemos muito bem a história de 12 famílias. Os filhos de Jacó, ou Israel, que se transformaram nas 12 tribos de Israel. Fica uma pergunta no ar. Não seria mais uma imitação barata de Satanás? Eleger no lugar de 12, mais 13 famílias, pelo menos para se mostrar maior que Deus em alguma coisa, para comandar o mundo dele? Ou você acha que o mundo não é dele? A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Mas vamos em frente. E nós nos perguntamos, como então o cidadão comum da sociedade, que quer ficar rico, que quer ser um astro, uma estrela de televisão, que quer também participar dos Illuminatis, como ele faz para fazer um pacto com Satanás? Não sou eu autoridade no assunto, mas eu tenho meu modo de crer e gostaria de passar para você. Eu creio que Satanás não se apresenta em qualquer local, a qualquer um, e também compra qualquer um a qualquer preço. Primeiro, há de se entender que o que já é dele, ele não precisa comprar, não tem que pagar nenhum preço. E o que não vale nada para ele, também ele não interessa ter. O que eu quero dizer com isso? Se você for analisar na condição social que o mundo vive hoje, na opressão que a população sente, se hoje Satanás estivesse na primeira encruzilhada, atendendo as pessoas que quisessem fazer um pacto com ele, eu tenho certeza que não caberia, não teria mais lugar para se fazer a fila de pessoas que iriam querer fazer um pacto com Satanás. Por isso que quando eu vejo na internet um pai de santo dizendo que foi ele que fez o pacto da Xuxa com Satanás, eu não acredito. Eu não creio de maneira nenhuma.
porque Satanás escolhe muito bem os seus discípulos. Os que são dele são para a perdição, para o inferno, para onde for. Mas para trabalhar para ele, para ser um agente dele, para ser um discípulo dele, tem que ter um peso, porque senão ele não compra. Não estou dizendo aqui que a Xuxa seja ou não vamos aqui falar o que nós não temos certeza. Agora, que ela faz os gestos de Satanás, que ela usa no programa dela todas as indumentárias de Satanás, que ela tem sido um grande instrumento de Satanás, não tem como negar. Isso não se pode negar, porque as músicas dela, o cenário, o comportamento, tudo que se vê dessa mulher, percebe-se que ela é uma grande satanista. Agora, por que uma pessoa como ela seria importante para Satanás? Porque ela entra na sua casa todo dia, você permite que ela entre. Nos anos 80, então, foi uma festa. Em todos os lares brasileiros, com raríssimas exceções, estava uma TV ligada no programa da Xuxa, com as crianças hipnotizadas, olhando para a televisão, assistindo. O cara lá de cima ou lá de baixo, eu não vou entrar nesse mérito. Agora, que ela tem sido um grande instrumento na mão do inimigo, isso não tenha dúvida. Você repara que quando ela se relaciona aos fãs, quando se diz assim, seus fãs estão ali, ela faz um gesto feio para os fãs, dizendo nas entrelinhas, subliminarmente, para os fãs se ferrarem, vamos dizer assim. E na Argentina, eles vêm Eu particularmente creio que quando o Satanás vê um possível instrumento para o seu intento, ele aposta fichas, mas não é em qualquer um não. Tanto que soube escolher 13 famílias para serem as dominadoras, as dominantes desse planeta a qual eu vivo e que você vive. É isso. Estamos indo, esse novo tempo que vem vindo, que falta pouco pra chegar. O que é que a gente quer do mundo? Pare e pense só por um segundo, temos tanto pra pensar. O planeta Terra está sofrendo, animais e árvores morrendo. Isso vai ter que mudar. As crianças do nosso futuro só precisam de um lugar seguro para poderem caminhar. E se todo mundo se juntar, isso pode acontecer. Quanto mais a gente se unir, bem melhor vamos fazer. Nessa guerra que nós não pedimos, o amor e a paz são nossas armas pra vencer. Abra o seu coração e escute com cuidado a letra da canção. Vai nascer um dia iluminado, vai chegar o tempo abençoado, esperamos todos nós. Mais de 2000 anos se passaram e as mensagens dele se espalharam. Sua fé e sua voz. As fronteiras já estão caindo. Vamos ver os povos se unindo numa grande